Você já parou para pensar que talvez nada na sua vida esteja realmente travado, mas sim a forma como você está pensando? Hoje, você pode estar carregando dúvidas, medos e limitações que parecem reais, mas que, na verdade, são apenas construções da sua mente. E se eu te dissesse que Napoleon Hill já explicou isso de forma clara? A sua vida externa é apenas o reflexo do que você acredita internamente. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido sincero. Se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre despertar mental, fé e transformação de vida. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo, você acredita que sua mente pode mudar o seu destino? Porque talvez o momento que você está vivendo agora não seja um fim. Talvez seja apenas o começo de uma mudança que você ainda não teve coragem de acreditar. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mexer profundamente com a forma como você enxerga a sua própria vida. Eu me lembro claramente do momento em que tudo começou a mudar na minha percepção da vida. Napoleon Hill já havia escrito em suas anotações mais profundas que o destino de um homem não nasce nas circunstâncias externas, mas sim no silêncio invisível da mente. E foi exatamente isso que eu comecei a observar com atenção quase obsessiva. Tudo o que existe ao redor de um homem já existiu primeiro dentro dele. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. Elas esperam ver para acreditar, quando na verdade deveriam acreditar para ver. Havia um jovem que me procurou certa vez, destruído por dentro, carregando o peso de fracassos que ainda nem tinham terminado de acontecer. Ele me disse, eu tento, mas nada muda. Parece que o sucesso não foi feito para mim. Naquele instante, eu não respondi com palavras de consolo. Eu apenas perguntei, você acredita no que ainda não vê? Ele ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais revelador do que qualquer resposta. Napoleon Hill dizia que a fé não é uma emoção fraca. É uma força mental estruturada, disciplinada, quase invisível, mas absolutamente poderosa. E eu comecei a entender algo profundo. O invisível não é ausência de realidade. É apenas realidade ainda não formada. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Esperando o momento certo, esperando sinais, esperando garantias, mas o universo nunca respondeu a quem espera sem convicção. Ele responde a quem acredita com intensidade suficiente para agir como se já fosse real. Eu olhei nos olhos daquele jovem e disse, e se aquilo que você chama de impossível já estiver pronto, apenas aguardando a sua crença para se manifestar? Ele riu de forma nervosa, como quem não sabe se acredita ou duvida. Mas algo dentro dele já havia sido tocado. Porque existe um ponto na mente humana onde a dúvida começa a perder força e a fé começa a assumir o controle. E é exatamente nesse ponto que os milagres começam a nascer. Você está vivendo dentro daquilo que acredita ser possível, não dentro da realidade, mas dentro da sua interpretação dela. E então eu fiz a pergunta final, aquela que muda destinos. Você está esperando ver para acreditar ou acreditando para ver? O silêncio dele dessa vez foi diferente. Era um silêncio de ruptura interna. Napoleon Hill diria que esse é o momento exato onde a mente decide se será prisioneira da realidade ou criadora dela. E antes de ele sair, eu deixei uma última frase gravada na mente dele. Afirmação: eu acredito antes de ver, eu crio antes de ter. Depois daquele encontro, o silêncio que ficou não foi apenas no ambiente, foi dentro dele. O jovem saiu dali com uma expressão diferente, como se algo tivesse sido deslocado por dentro da sua consciência. Não era ainda uma mudança visível, dessas que o mundo reconhece de imediato. Era algo mais sutil, mais profundo, quase imperceptível para qualquer observador comum.
Mas para quem entende a mente humana, aquilo era o início de uma transformação real. Napoleon Hill costumava dizer que toda grande virada na vida de um homem começa como um pensamento isolado, quase ignorado, que aos poucos começa a ocupar espaço até dominar toda a estrutura mental. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Nos dias seguintes, aquele jovem passou a observar a própria forma de pensar. Não porque alguém o mandou, mas porque algo dentro dele já não aceitava mais viver da mesma forma. Era como se a pergunta feita naquele encontro tivesse ficado ecoando sem descanso. Você está acreditando para ver, ou esperando ver para acreditar? Essa frase começou a persegui-lo nos momentos mais simples. Enquanto caminhava pelas ruas, enquanto observava pessoas apressadas, vivendo suas rotinas, enquanto encarava o próprio reflexo em superfícies qualquer, havia agora um desconforto silencioso. Não um sofrimento comum, mas uma inquietação que precede o despertar. Ele começou a perceber algo que antes passava despercebido. A maioria das pessoas não estava realmente vivendo. Estava apenas repetindo padrões. Acordavam, reagiam ao mundo, se frustravam, esperavam, desistiam e recomeçavam o mesmo ciclo sem jamais questionar a origem dos próprios limites. E nesse processo, algo ainda mais importante começou a acontecer dentro dele. Ele começou a observar seus próprios pensamentos com uma sinceridade desconfortável. Descobriu que, por trás do desejo de vencer, existia uma camada profunda de dúvida. Uma dúvida silenciosa, mas constante. Uma dúvida que não gritava, mas que influenciava todas as suas decisões. E foi nesse ponto que a compreensão começou a se aprofundar. Napoleon Hill defendia que a mente não distingue imaginação de realidade quando um pensamento é repetido com emoção suficiente. E o jovem começou a perceber que havia passado anos repetindo internamente imagens de fracasso, limitações e impossibilidades, mesmo enquanto dizia desejar sucesso. Isso o abalou. Não porque fosse uma descoberta simples, mas porque era uma verdade difícil de ignorar. Ele entendeu que não estava lutando contra o mundo, estava lutando contra a própria construção mental do mundo. Os dias seguintes foram marcados por um tipo diferente de observação. Ele passou a questionar tudo o que pensava automaticamente. Cada medo, cada hesitação, cada não consigo que surgia sem convite. Era como se estivesse começando a desmontar uma estrutura interna que havia sido construída ao longo de anos. E quanto mais ele observava, mais percebia que a realidade externa não era tão fixa quanto parecia. Ela reagia ao estado interno. Pessoas respondiam diferente quando ele mudava sua postura. Oportunidades pareciam se reorganizar quando sua atitude mental mudava, mesmo que discretamente. Nada ainda havia se transformado de forma grandiosa. Mas algo mais importante estava acontecendo. A percepção da realidade estava mudando. E para Napoleon Hill, isso sempre foi o verdadeiro ponto de partida. Porque antes de qualquer conquista externa, existe sempre uma reorganização interna invisível, onde o homem deixa de ser apenas resultado do passado e começa a se tornar causa do futuro. O jovem ainda não sabia exatamente onde isso o levaria, mas pela primeira vez, ele não estava apenas esperando a vida acontecer. Ele estava começando a observá-la como um participante consciente, e isso por si só já era o início de uma nova trajetória. Os dias seguintes trouxeram algo que o jovem não esperava: resistência. Não uma resistência externa evidente, mas uma força invisível que parecia puxá-lo de volta para o estado antigo de consciência. Era como se a própria vida testasse se aquela mudança era real ou apenas uma fase passageira.
Napoleon Hill descrevia esse momento como o ponto em que a mente, ao despertar para um novo nível de pensamento, é imediatamente desafiada pelas velhas estruturas internas. Nada muda sem ser testado, nada se fortalece sem ser pressionado. E foi exatamente isso que aconteceu. O jovem começou a perceber que, quanto mais tentava manter o foco na nova forma de pensar, mais pensamentos antigos surgiam com intensidade. Dúvidas que pareciam adormecidas voltavam com força. Memórias de fracassos passados surgiam sem aviso, como se a mente estivesse tentando provar que nada realmente havia mudado. Mas havia algo diferente agora. Antes, ele aceitava esses pensamentos como verdades. Agora, ele os observava. E essa simples diferença começou a mudar tudo. Ele passou a caminhar sozinho à noite, não como fuga, mas como forma de confronto interno. O silêncio das ruas vazias se tornou o cenário onde sua mente mais falava. E foi nesse silêncio que ele começou a compreender algo profundo. O mundo externo não era o seu verdadeiro campo de batalha. O verdadeiro campo de batalha era a mente. Cada passo na rua parecia refletir um passo dentro de si mesmo. Cada som distante, cada luz acesa em janelas desconhecidas, tudo parecia simbolizar algo maior. A vida continuava em movimento independentemente das suas inseguranças internas. E isso o incomodava, mas também o despertava. Ele começou a observar pessoas ao seu redor com mais atenção. Viu homens e mulheres vivendo como se estivessem presos em rotinas automáticas, trabalhando, reclamando, esperando o fim do dia, repetindo ciclos sem questionar se estavam realmente construindo algo ou apenas sobrevivendo ao tempo. Foi nesse momento que uma pergunta começou a surgir com força dentro dele. Quantos estão vivendo uma vida que nunca escolheram conscientemente? Essa pergunta não tinha resposta fácil. E talvez nem devesse ter, porque, segundo Napoleon Hill, o despertar começa quando o homem deixa de aceitar a vida como algo que simplesmente acontece com ele e passa a questionar se está, de fato, criando a própria realidade ou apenas reagindo a ela. O jovem voltou para casa naquela noite diferente, não mais iludido com a ideia de que mudança é confortável. Ele agora entendia que toda transformação verdadeira vem acompanhada de desconforto mental. E esse desconforto não era um sinal de erro, era um sinal de movimento. Ele começou a escrever seus pensamentos, não como alguém que busca respostas, mas como alguém que busca clareza. E quanto mais escrevia, mais percebia que sua mente estava cheia de ruídos antigos que nunca haviam sido questionados. Frases internas como "isso não é para você", "isso é difícil demais", "você não tem o que é preciso", começaram a perder autoridade quando colocadas no papel. Porque quando pensamentos são expostos, eles perdem parte do seu poder oculto. E naquele processo silencioso de observação e escrita, algo começou a mudar profundamente. Ele não estava mais apenas reagindo à vida, ele estava começando a decifrá-la. E nesse ponto, mesmo sem perceber completamente, ele já havia ultrapassado a fronteira entre o homem comum e aquele que começa a assumir o controle da própria direção mental. Chegou um momento em que o silêncio já não era mais apenas observação. Ele se tornou confronto. O jovem percebeu que entender a mente não era suficiente. Havia uma diferença brutal entre enxergar os próprios padrões e ter coragem de mudá-los. E essa diferença começava a aparecer nos pequenos detalhes do cotidiano. Napoleon Hill afirmava em sua essência mais profunda que toda transformação verdadeira começa no instante em que um homem toma uma decisão definitiva. Não uma intenção vaga, não um desejo emocional, mas uma decisão que não admite retorno. E foi exatamente esse tipo de pressão interna que começou a se formar.
O jovem já não conseguia mais ignorar o conflito entre aquilo que ele dizia querer e aquilo que ele realmente fazia. Havia dias em que sua mente estava clara, focada, quase elevada. Mas havia outros em que ele simplesmente voltava aos mesmos hábitos antigos, como se uma força invisível o puxasse para trás. E isso o incomodava profundamente. Não porque ele esperava a perfeição, mas porque começou a perceber que a indecisão era mais destrutiva do que o fracasso em si. Ele caminhava pela cidade, observando as pessoas, e algo dentro dele mudou a forma como via o mundo. Não era julgamento, era compreensão. Ele via homens correndo atrás de urgências que não eram deles. Via mulheres carregando pressões que não haviam escolhido conscientemente. Todos pareciam ocupados, mas poucos pareciam realmente direcionados. E então ele fez a pergunta que cortou sua própria mente como uma lâmina. Quantas vidas são desperdiçadas não pela falta de capacidade, mas pela falta de decisão? Essa pergunta não o deixou em paz. Naquela noite, ele não conseguiu dormir como antes. A mente estava inquieta, não por ansiedade, mas por clareza crescente. Era como se algo dentro dele estivesse exigindo posicionamento. Ele se levantou no meio da madrugada e ficou em silêncio diante da janela. A cidade dormia, mas dentro dele havia um movimento intenso. Ele percebeu que não havia mais espaço para viver entre dois estados mentais. Ou ele permanecia no antigo padrão de hesitação, ou assumia o peso total da própria mudança. Napoleon Hill chamaria isso de ponto de ruptura mental, o instante em que o indivíduo não pode mais fingir neutralidade com o próprio destino. E naquele momento, ele entendeu algo que nunca havia entendido com tanta profundidade. Não decidir também é uma decisão. E quase sempre é a decisão que mantém o homem exatamente onde ele está. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança sutil, mas consistente. Ele começou a eliminar pequenas distrações, ajustou rotinas, observou mais do que reagiu e, principalmente, começou a agir com menos debate interno e mais direção. Nada ainda era grandioso aos olhos do mundo, mas internamente algo havia mudado de estrutura. Ele já não estava mais apenas pensando sobre mudança. Ele estava começando a se posicionar dentro dela. A partir daquele ponto, o jovem começou a perceber algo que ninguém havia lhe explicado com tanta clareza antes. A batalha mais difícil não acontece no mundo exterior. Ela acontece dentro. Napoleon Hill descrevia esse tipo de fase como o verdadeiro campo de prova do caráter humano, quando a mente já despertou o suficiente para enxergar possibilidades maiores, mas ainda não dominou a disciplina necessária para sustentá-las. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O jovem já não era o mesmo de antes, mas também ainda não era o que desejava se tornar. Ele estava em um território intermediário, desconfortável, instável, onde cada pensamento parecia disputar controle sobre suas ações. Em alguns momentos, ele sentia clareza absoluta, uma sensação quase inexplicável de que tudo era possível, de que havia algo maior se organizando silenciosamente ao seu redor. Nesses momentos, ele caminhava com confiança, falava com mais firmeza, observava o mundo com outra profundidade. Mas então, sem aviso, surgia o retorno do antigo padrão, um pensamento sutil, quase imperceptível no início, mas perigoso. Isso não vai durar. Você já tentou antes. Não é tão simples assim. E assim começava o ciclo interno. Ele percebeu que não era uma luta contra o mundo. Era uma luta contra narrativas internas, repetidas por anos, sem questionamento. Histórias que pareciam dele, mas que na verdade haviam sido absorvidas do ambiente, das experiências, dos fracassos acumulados e até das vozes de outras pessoas. E isso o fez parar. Não por fraqueza, mas por consciência.
Ele começou a observar o próprio pensamento como quem observa um fluxo constante que não pode ser ignorado. Percebeu que, na maioria das vezes, não era ele quem escolhia o que pensar. Eram os pensamentos que surgiam primeiro, e ele apenas seguia. Essa percepção o abalou, porque pela primeira vez ele entendeu que se não há domínio sobre o próprio estado mental, não há domínio sobre o próprio destino. Napoleon Hill defendia que o homem não é derrotado pelas circunstâncias, mas pela aceitação silenciosa delas dentro da mente. E essa aceitação, muitas vezes, acontece sem percepção. O jovem começou então um processo de vigilância interna. Não era controle forçado, mas atenção constante. Ele passou a identificar quando um pensamento de limitação surgia e, em vez de segui-lo automaticamente, ele o observava como algo externo. Isso parecia simples, mas não era. Era extremamente desgastante no início, porque a mente, quando acostumada a um padrão, reage como se estivesse sendo desafiada por uma ameaça, e foi exatamente isso que aconteceu. Quanto mais ele se distanciava dos pensamentos antigos, mais eles pareciam retornar com força, como se tentassem recuperar o espaço perdido. Era como se o passado mental não aceitasse ser abandonado sem resistência. E assim, a luta se intensificou. Mas agora havia algo diferente. Ele já não estava inconsciente. Ele estava presente. E essa presença, mesmo instável, começou a enfraquecer a força automática das antigas crenças. Ele percebeu algo crucial naquela fase. Não se trata de eliminar o passado mental de uma vez, mas de deixar de obedecê-lo automaticamente. E esse pequeno deslocamento de consciência começou a alterar tudo ao seu redor. As decisões passaram a ser mais conscientes. As reações menos impulsivas. O diálogo interno mais observado do que acreditado. Ainda não havia vitória externa visível, mas dentro dele, a estrutura do velho homem começava a se desfazer lentamente, não com explosão, mas com consciência contínua. E isso, segundo os princípios de Hill, era o verdadeiro início da reconstrução do destino. O tempo começou a revelar algo que o jovem ainda não conseguia nomear com precisão, mas sentia com intensidade crescente. A mudança real não é explosiva, é silenciosa. Napoleon Hill sempre enfatizava que a disciplina mental não nasce da motivação momentânea, mas da repetição consciente de novos padrões até que eles se tornem naturais. E foi exatamente nesse território que o jovem começou a caminhar. Um território onde ninguém aplaude, ninguém observa e quase ninguém permanece por muito tempo. Nos primeiros dias dessa nova fase, tudo parecia um esforço constante. Cada pensamento exigia atenção. Cada reação precisava ser filtrada. Era como se ele estivesse reeducando a própria mente, como alguém que reaprende a andar depois de anos caminhando de forma errada. E isso era exaustivo. Mas havia uma diferença importante agora. Ele não estava mais confuso sobre o caminho. Ele apenas estava sendo testado por ele. O jovem começou a perceber que a disciplina não era uma prisão, como muitos acreditam. Era exatamente o contrário. Era a única forma de liberdade real. A liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos internos. Ele observava pessoas ao redor e via algo que antes não conseguia enxergar com tanta nitidez. A maioria não falhava por falta de oportunidades, mas por falta de consistência mental. Começavam com entusiasmo, mas abandonavam no primeiro desconforto. Desejavam transformação, mas rejeitavam o processo que a tornava possível. E isso o fez refletir profundamente. Quantas vidas são interrompidas não por falta de talento, mas por incapacidade de permanecer no desconforto necessário da mudança? Essa pergunta o acompanhava em silêncio. Ele percebeu que havia dias em que a mente tentava negociar com ele. Dizia que ele poderia descansar da disciplina por um dia,
que poderia voltar depois, que um pequeno desvio não faria diferença. Mas ele começou a identificar essas vozes como mecanismos antigos de sabotagem disfarçados de conforto. E então começou a prática mais importante dessa fase: não ceder aos acordos internos que levavam ao retrocesso. Napoleon Hill chamaria isso de integridade mental. A capacidade de manter coerência entre intenção e ação, mesmo quando ninguém está olhando. O jovem passou a estruturar seus dias com mais intenção. Pequenas ações passaram a ter significado estratégico. Ele já não vivia apenas reagindo ao dia, mas conduzindo o próprio comportamento com consciência crescente. E algo curioso começou a acontecer. Quanto mais disciplina ele aplicava internamente, mais a realidade externa parecia responder de forma diferente. Não imediatamente, não de forma mágica, mas de forma sutil. Situações que antes geravam confusão começaram a parecer mais claras. Interações com outras pessoas se tornaram menos desgastantes. E, principalmente, a sensação de dispersão mental começou a diminuir. Mas o verdadeiro avanço não estava fora. Estava dentro da estabilidade que começava a se formar. Ele percebeu que não precisava mais vencer todos os pensamentos negativos de uma vez. Precisava apenas não obedecê-los. E essa simples diferença começou a enfraquecer décadas de condicionamento interno. Em uma das noites, enquanto revisava suas próprias reflexões, ele compreendeu algo que marcou profundamente sua jornada até ali. A disciplina não era o preço do sucesso, era a estrutura que o tornava possível. E pela primeira vez, ele sentiu que não estava apenas tentando mudar. Ele estava se tornando alguém que não volta mais ao estado anterior. Houve um momento em que tudo ficou estranho para o jovem. Não no sentido de confusão, mas no sentido de deslocamento interno. O mundo ao redor continuava o mesmo, as ruas, as pessoas, os sons, a rotina, tudo parecia igual. Mas a forma como ele percebia tudo isso já não era mais a mesma. Era como se algo invisível tivesse sido reposicionado dentro da sua consciência. Napoleon Hill explicava que quando um homem começa a dominar sua mente, ele não muda imediatamente o mundo ao seu redor. Ele muda a forma como interpreta o mundo. E essa mudança de interpretação começa a reorganizar toda a sua experiência de vida. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O jovem percebeu que já não reagia da mesma forma aos problemas. Situações que antes pareciam enormes, agora surgiam como simples desafios operacionais. A mente já não entrava em colapso emocional com facilidade. Havia uma espécie de espaço interno entre o evento e a reação. Um intervalo de consciência que antes não existia. Esse espaço era novo e poderoso. Ele começou a notar também algo ainda mais profundo. As pessoas ao seu redor reagiam de forma diferente à sua presença. Não havia nada externo que pudesse ser apontado como mudança clara, mas havia uma nova postura interna. Ele falava menos de forma impulsiva e mais de forma consciente. Escutava mais do que reagia, observava mais do que julgava. E isso alterava o ambiente ao seu redor de forma sutil, mas constante. Napoleon Hill chamaria isso de vibração mental dominante, o estado interno que influencia não apenas a própria trajetória, mas também a forma como o mundo responde ao indivíduo. O jovem ainda não tinha riqueza, não tinha reconhecimento, não tinha grandes conquistas externas, mas algo mais importante estava acontecendo. A estrutura mental que sustenta todas essas coisas estava sendo construída. E essa construção não era visível. Era silenciosa, repetitiva e muitas vezes solitária. Houve dias em que ele se sentiu desconectado das pessoas que antes faziam parte da sua rotina. Não porque tivesse se afastado fisicamente, mas porque sua percepção havia mudado.
Conversas superficiais já não o prendiam como antes. Reclamações repetidas já não tinham o mesmo efeito sobre sua atenção. Ele começava a filtrar o que entrava na própria mente com mais rigor. E isso gerou um tipo de solidão diferente. Não uma solidão de ausência, mas uma solidão de consciência crescente. Ele percebeu que nem todos ao seu redor estavam interessados em crescimento interno. Muitos estavam confortáveis na repetição do conhecido. E isso não era certo ou errado, era apenas um estado diferente de consciência. Mas ele já não conseguia mais voltar completamente ao estado anterior. Algo havia sido ativado, e esse algo era irreversível. Em uma noite, caminhando sozinho, ele teve uma compreensão que marcou profundamente essa fase da jornada. O mundo externo não é um obstáculo ao sucesso. Ele é apenas um reflexo atrasado do estado interno. Isso significava que o que ele via hoje era, em parte, resultado do que ele havia sido ontem. E o que ele se tornaria amanhã já estava sendo moldado agora. Essa percepção trouxe uma mistura de responsabilidade e poder. Responsabilidade porque ele entendeu que não poderia mais culpar o ambiente com facilidade. Poder porque percebeu que, ao mudar internamente, ele estava literalmente influenciando o futuro que ainda não havia chegado. Napoleon Hill diria que esse é o ponto em que o homem deixa de ser efeito e começa a se tornar causa. E naquele momento, mesmo sem perceber completamente a profundidade disso, o jovem já não estava apenas dentro da sua própria história. Ele estava começando a escrever a próxima versão dela. A transformação raramente acontece em meio ao conforto social. O jovem começou a sentir isso de forma cada vez mais clara. Não havia drama, não havia ruptura brusca, mas havia um afastamento natural, quase inevitável, entre ele e o antigo modo de viver. Napoleon Hill observava esse fenômeno como parte essencial do despertar humano. Quando a mente começa a se elevar, ela inevitavelmente se distancia de padrões que não acompanham essa elevação. E foi exatamente isso que começou a acontecer. As conversas que antes preenchiam o tempo agora pareciam vazias de propósito. Os mesmos assuntos repetidos, as mesmas queixas, as mesmas expectativas sem ação concreta. Tudo começou a parecer distante da nova percepção que ele estava desenvolvendo. Mas isso não aconteceu de forma arrogante ou consciente no início. Foi apenas uma mudança interna de interesse. Ele já não encontrava satisfação no que não contribuía para sua expansão mental. E isso criou um tipo de isolamento silencioso. Não um isolamento físico completo, mas uma sensação de estar presente em ambientes onde sua mente já não habitava totalmente. Havia dias em que ele se perguntava se estava ficando diferente demais. Se essa transformação estava o afastando do mundo ou o aproximando de algo que ele ainda não compreendia. Mas ao invés de recuar, ele observava. E quanto mais observava, mais percebia um padrão universal. A maioria das pessoas não está contra o sucesso. Está apenas presa ao conforto da repetição. Mudança exige ruptura interna, e ruptura sempre gera desconforto social. Napoleon Hill afirmava que o preço do crescimento é frequentemente a incompreensão temporária daqueles que ainda não atravessaram o mesmo caminho. O jovem começou a entender isso na prática. Havia momentos em que ele tentava compartilhar suas percepções mais profundas, mas percebia que nem todos estavam prontos para aquele tipo de conversa. Não porque fossem incapazes, mas porque ainda não haviam iniciado o mesmo processo interno de questionamento. E isso o ensinou algo importante. Nem toda verdade precisa ser imediatamente compartilhada. Algumas precisam amadurecer em silêncio. Esse entendimento trouxe equilíbrio. Ele deixou de buscar validação externa para suas mudanças internas.
Começou a confiar mais no próprio processo do que na aprovação dos outros. E isso o fortaleceu de uma forma que ele não havia experimentado antes. A solidão, que no início parecia um peso, começou a se transformar em espaço de construção. Silêncio deixou de ser vazio e passou a ser ferramenta. Ele passou a usar esse tempo para observar mais profundamente seus próprios padrões mentais, suas reações automáticas, suas expectativas ocultas. Começou a perceber que até mesmo dentro da disciplina ainda existiam fragmentos antigos tentando sobreviver. E isso não o desanimou. Pelo contrário, ele entendeu que o processo não era linear. Era uma reconstrução constante. Em uma das noites, sentado sozinho, ele observou a cidade à distância. Luzes acesas em diferentes pontos, pessoas vivendo suas histórias simultâneas, cada uma acreditando estar no centro da própria realidade. E então veio uma percepção silenciosa, quase como uma revelação interna. Ninguém está fora do próprio estado mental. Cada pessoa vive dentro da fronteira da própria consciência. E isso significava que mudança externa sem mudança interna era apenas ilusão temporária. Napoleon Hill chamaria isso de maturidade mental, quando o indivíduo para de culpar o mundo e começa a compreender que tudo começa e termina dentro da estrutura da própria mente. O jovem não se sentia superior a ninguém. Pelo contrário, ele sentia responsabilidade, porque agora ele entendia o peso do conhecimento que estava adquirindo, e quanto mais ele avançava nesse entendimento, mais claro ficava que não havia retorno ao estado anterior. Ele não estava apenas mudando hábitos. A fase seguinte não chegou com aviso. Não houve anúncio, não houve preparação emocional, não houve qualquer sinal claro de que algo maior estava prestes a acontecer. Simplesmente começou a se manifestar, como sempre acontece quando a vida testa aquilo que ainda não foi completamente consolidado dentro da mente. Napoleon Hill descrevia esses momentos como provas invisíveis da consistência mental, períodos em que o indivíduo já não está mais no início da transformação, mas ainda não alcançou estabilidade suficiente para não ser abalado pelas antigas forças internas. E foi exatamente isso que o jovem começou a enfrentar. No começo, parecia apenas uma sequência de pequenas instabilidades. Situações cotidianas começaram a exigir mais energia emocional do que antes. Algumas respostas que ele esperava não vieram. Pequenas frustrações começaram a surgir em pontos onde antes havia fluidez. E de forma sutil, a mente antiga parecia tentar recuperar espaço. Não era um retrocesso visível. Era mais perigoso do que isso. Era uma tentativa de reinfiltração silenciosa. E foi nesse ponto que ele percebeu algo essencial. A transformação não é testada quando tudo está indo bem. Ela é testada quando o antigo sistema tenta convencer o novo sistema de que ele não vai funcionar. Ele começou a observar esse fenômeno com mais maturidade. Havia pensamentos que surgiam de forma automática. Talvez você esteja exagerando. Talvez isso não seja para você. Talvez você tenha mudado demais sem resultado concreto. E o curioso era que esses pensamentos não vinham como ataques diretos. Vinham disfarçados de lógica, de prudência, de realismo. Mas ele já havia aprendido a reconhecer a estrutura por trás dessas vozes. Napoleon Hill chamaria isso de resistência do subconsciente ao novo padrão dominante. O jovem percebeu que não bastava mudar. Era necessário sustentar a mudança sob pressão. E pressão sempre revela a verdade. Ele começou a observar uma diferença crucial entre dois estados mentais, o estado de criação e o estado de dúvida. No estado de criação, a mente expandia possibilidades, agia com clareza, conectava ideias com propósito. No estado de dúvida, tudo parecia pesado, fragmentado, lento, desconectado. E ele percebeu algo que o marcou profundamente.
Os dois estados não dependiam do mundo externo, dependiam exclusivamente da forma como ele organizava os próprios pensamentos. Isso o levou a uma conclusão inevitável. Se o estado interno determina a qualidade da realidade percebida, então o controle desse estado é a base de qualquer forma de sucesso duradouro. Mas o verdadeiro teste veio quando algo inesperado aconteceu em sua vida prática. Uma situação que ele considerava estável começou a apresentar falhas. Algo que ele acreditava estar evoluindo começou a desacelerar, e isso atingiu diretamente sua confiança em alguns momentos. Não porque ele tivesse perdido tudo o que havia construído internamente, mas porque a mente antiga tentou usar essa instabilidade como evidência de fracasso. E aqui está o ponto mais importante. O mundo externo não precisa destruir a nova mentalidade. Ele só precisa oferecer dúvida suficiente para ver se ela se sustenta. E foi exatamente isso que ele enfrentou. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Ele não reagiu imediatamente. Ele observou. E nessa observação, ele percebeu algo que nunca havia percebido com tanta clareza antes. A mente antiga sempre tenta interpretar eventos como sinais de retorno, enquanto a mente nova tenta interpretar eventos como parte do processo. Essa diferença muda tudo. Em vez de entrar em colapso emocional, ele começou a analisar suas reações como parte do próprio treinamento interno. Percebeu que a instabilidade não era um sinal de falha, mas de reorganização profunda. E isso trouxe uma calma inesperada. Não de uma calma superficial, mas uma estabilidade construída na compreensão. Napoleon Hill dizia que o homem que aprende a manter o equilíbrio mental sob pressão já não pertence mais ao nível comum de consciência. E naquele momento, mesmo sem perceber completamente, o jovem estava cruzando uma linha invisível. Ele já não era apenas alguém que estava tentando mudar. Ele era alguém que começava a sustentar a própria mudança diante da resistência do mundo e da mente. O que aconteceu depois não foi um evento único, nem um momento dramático de virada, como muitos esperariam. Foi algo mais profundo, mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais definitivo. O jovem percebeu que já não vivia mais em busca de transformação. Ele havia entrado em um estado em que a transformação se tornava parte natural da própria existência. Napoleon Hill descrevia esse ponto como a transição entre o homem que busca e o homem que já se tornou. E essa transição não acontece com aplausos externos. Ela acontece quando o ruído interno finalmente perde autoridade. Durante um período prolongado, ele observou algo novo. A mente antiga já não tinha o mesmo domínio de antes. As dúvidas ainda surgiam, mas já não comandavam as decisões. Os medos ainda apareciam, mas já não determinavam o caminho. Era como se ele tivesse aprendido a não eliminar os pensamentos antigos, mas a não mais viver sob a influência deles. E isso mudou tudo. A vida começou a responder de forma diferente. Não porque o mundo tivesse mudado de repente, mas porque a forma como ele interagia com o mundo havia se transformado profundamente. Situações que antes geravam tensão passaram a ser vistas com clareza. Problemas começaram a ser interpretados como processos e desafios deixaram de ser obstáculos e passaram a ser etapas. Ele percebeu algo essencial. Nada externo havia se transformado de forma mágica, mas tudo havia mudado de significado dentro dele. Isso é o que realmente altera o destino. Napoleon Hill afirmava, em essência, que o homem não atrai aquilo que deseja superficialmente, mas aquilo que sua mente já aceitou como realidade interna. E foi nesse entendimento que tudo se organizou. O jovem passou a observar a própria trajetória com outra visão. Ele já não se via como alguém em construção constante de forma caótica, mas como alguém que estava refinando um estado mental específico. Um estado de direção, foco
e consistência. E quanto mais esse estado se consolidava, mais as ações externas se alinhavam naturalmente, sem esforço forçado, sem luta emocional constante, mas com coerência interna. Ele começou a entender algo que antes parecia abstrato. Fé não é esperança. Fé é estrutura mental sustentada pela repetição da certeza. E quando essa estrutura se mantém firme por tempo suficiente, a realidade externa começa a reorganizar suas respostas. Mas talvez a descoberta mais profunda não tenha sido sobre o mundo, e sim sobre ele mesmo. Ele percebeu que nunca foi apenas um observador da vida. Ele sempre foi um participante ativo na criação dela. Cada pensamento antigo moldou experiências passadas. Cada nova consciência começou a redesenhar possibilidades futuras. E o ponto central de tudo não era controlar o mundo, mas dominar o estado interno a partir do qual o mundo era interpretado. Em um momento de reflexão profunda, ele caminhou sozinho mais uma vez pela cidade. Mas dessa vez, tudo parecia diferente. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque ele já não estava mais preso à mesma leitura mental da realidade. Havia uma sensação de alinhamento interno. Não euforia, não emoção exagerada, mas uma certeza silenciosa e firme de que a mente havia assumido um novo nível de organização. E foi nesse estado que ele compreendeu algo definitivo. O destino não é algo que acontece com o homem, é algo que se forma dentro dele antes de se manifestar fora dele. Napoleon Hill chamaria isso de realização da consciência criadora. O momento em que o homem deixa de reagir ao mundo e passa a influenciá-lo através da própria estrutura mental. E assim, sem necessidade de retorno ao passado, sem necessidade de validação externa, ele seguiu. Não como alguém que chegou ao fim, mas como alguém que finalmente entendeu que nunca houve um fim, apenas níveis diferentes de consciência sendo revelados. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você também tenha despertado enquanto ouvia cada palavra, como se essa mensagem estivesse falando diretamente com a sua própria história. Porque, no fundo, todos nós estamos travando a mesma batalha invisível, a batalha da mente, da fé e da direção que damos aos nossos pensamentos. Napoleon Hill já nos mostrou, em essência, que nada muda fora até que algo mude dentro. E talvez hoje seja esse momento para você também. Agora eu te pergunto com sinceridade, você vai voltar para os mesmos pensamentos de sempre ou vai começar a construir uma nova forma de acreditar em si mesmo? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, então não ignore isso. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse, que podem te ajudar a despertar uma nova mentalidade e enxergar a vida de uma forma diferente. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo o que essa mensagem fez você refletir. Eu quero saber de verdade o que despertou dentro de você. E lembre-se, talvez o seu milagre não esteja distante. Talvez ele só esteja esperando você mudar a forma como pensa, acredita e age a partir de agora. A jornada não termina aqui. Na verdade, pode ser que ela esteja apenas começando para você.